Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago a vocês Y, o Último Homem, edição de luxo, volume 5, quinto e último volume da série, certo? De Brian K. Vaughan, Pia Guerra e com a arte adicional de Goran Sudzuka, certo? E a arte final de José Marzan Jr. com ótimas cores de Ziloflon, certo? Aqui na última edição, certo, minha gente, foi publicada pela editora Panini em fevereiro de 2019, republicando, certo, em formato de luxo, o gibi que já havia sido publicado pela editora Panini antes, em 10 volumes, formato americano. Aqui nós temos uma edição em formato um pouco maior, certo, com mais páginas, capa dura, edição com 328 páginas, certo? Aliás, páginas maiores, não é, do que o formato americano, enfim. É um gibizão para ninguém botar defeito, certo? E aqui, minha gente, a gente vai continuar a saga, certo? Do Último Homem da Terra, Yorick Brown, para descobrir as razões para o androcídio, não é? Palavra nova aí que eu aprendi com o gibi, certo? Na raça humana, não é? A gente vai ver a Doutora Men, a namorada dela, essa caolho, a 355 e Yorick vagarem pela China, certo? Em busca dos laboratórios aí do pai da Doutora Man que estava investigando. Então aí vai ser descoberto, né, com essa investigação, as razões para que ocorreram a praga, certo? Eles descobriram que por conta do Ampersand, não é, o macaco do Yorick, eles descobriram que uma cura, né, uma espécie de, não cura, mas digamos assim, uma coisa para deixar de fazer com que o vírus agisse. E aí a gente vai ver essa batalha aí entre a Doutora Man e o seu pai, certo? Que é um japa cientista muito louco. Essa coisa toda é meio boring na história, certo? Mas é uma coisa que tem que ter. E em meio a isso, nós vamos ter ainda a General Alter, né? Do exército israelense, que tomou a Israel para si, para agir sobre seus desígnios de capturar o último homem da Terra por razões estratégicas, enquanto procura ainda também por Yorick, além da Beth, certo? Sua antiga namorada, também procuram por ela a Hero, a irmã de Yorick, Siba, que é a astronauta que teve uma filha no espaço, uma filha e um filho, certo? Aliás, perdão, um filho. Natália, a agente do governo russo, certo? Bastante corajosa, bastante action-packed. E Beth, mãe, que é a mãe da filha do Yorick, certo? Tudo isso com uma ação bem pontual até. Você fica, é emocionante, minha gente. O gibi é emocionante, certo? A descoberta toda. O Brian K. Vaughan é um escritor de primeira. E mesmo enchendo o saco, às vezes, com as várias citações de Yorick. Aqui nesse capítulo, inclusive, dá até uma parada nisso, certo? Mas aí você vê toda uma emoção, toda uma catarse envolvendo. O gibi é muito bom, certo? Belas capas também que ficam aí ao longo de toda a série. E uma história emocionante. A segunda parte do gibi, certo? Vou passar aqui um pouco rápido. A gente tem um intervalo que lembra daquela mulher da primeira edição que encontrou o Yorick, foi a primeira mulher que encontrou o Yorick, que era uma coletora de cadáveres. Pois bem, ela se torna uma chefona disso. Vai ter um romance, é mostrado aqui um romance com uma mulher Michê, que tem o glero duro, né? De acordo com o nosso querido presidente. E aí ela apresenta ela como uma grande coveira. Ela vai deixar de ser modelo, é uma modelo famosa para se tornar uma grande modelo, uma grande coveira, perdão. E aí mostra uma espécie de emancipação do papel da mulher, certo? Ela deixou de ser um objeto de desejo dos homens, uma modelo, e vai mostrar que o mundo que se mostra é melhor, certo? A tragédia que foi deixada de lado é melhor o mundo que se mostra. Então, e a gente vai ter um outro capítulo, eles desenhados por Goran Sudzuka, certo? Que é mostrando aquela companhia de teatro que fez a história do Último Homem da Terra. E mostra que elas estão agora investindo em filmes para contar a história do Último Homem da Terra, certo? Aquelas duas produtoras que a gente viu, acho que se eu não me engano na edição número 2.
E aí, do Edição de Luxo, certo? E a gente vai ver que elas não estão passando muito bem e decidem fazer, vejam só, um gibi. Elas acham que um gibi é bem melhor e conta a história da última mulher da Terra. Ah, ironia. Adoro. Certo? E aí a gente vai e continua o gibi, a história, certo? Nos seus capítulos finais, mostrando finalmente o encontro de Yorick com Beth. Aqui tem um comentário, certo? Do isqueiro que o Yorick pediu para fazer, onde tem a inscrição Foda-se o Comunismo, que é uma referência ao gibi Preacher de Garth Ennis. A gente também está avaliando. Eu acho engraçado que todos os conflitos que aqui estão acontecendo são justamente pessoas agindo em benefício de suas nações, certo? Em competição clara, não é? Então eu me pergunto se a emancipação, se mesmo que a morte dos homens trouxe a emancipação para as mulheres, porque aqui ainda vão ter as relações comerciais, ainda vão ter as relações de classe, as relações de trabalho. Existem mulheres ricas, existem mulheres que vão trabalhar para manter essas mulheres ricas, certo? Ou seja, existem ainda classes, mesmo com a morte dos homens, ainda, se não existe a emancipação das mulheres, vai ter a dominância de uma classe sobre a outra, certo? Talvez essa viagem que 355 e Yorick fizeram à Rússia pudesse ter aprendido um pouco mais. Não que a Rússia seja um grande exemplo de socialismo, principalmente nos dias atuais, certo? Mas então a gente vai ter esse grande conflito, não é? A Alter aparece em Paris, onde procura pelo Yorick e nada vai impedir ela. Enquanto Yorick finalmente encontra a sua amada Beth, não é? E a gente tem um desfecho muito bom. Pessoal, assim, eu comento no fórum Multiverso Bate-Boca, e não estou dizendo que é uma opinião geral, mas eu já ouvi muitas leituras dizendo que não é um final bom, que Y o final é uma merda. Cara, não podiam estar mais enganados. Final sensacional. Muita emoção aqui envolvendo o drama. Foda-se por que aconteceu a praga, como é que vai impedir. Não, quem está interessado na vida de Yorick, por mais cretino que ele seja, e o que vai acontecer com as tropas israelenses que invadiram a França, vejam só você, atrás justamente do último homem da Terra, enxergando ele como um recurso. Opa, grande spoiler aí na frente, né? Eu também fui spoileado, minha gente. Certo? Então a gente vai ter grandes momentos no gibi. Eu achei sensacional. E o capítulo final é um excelente epílogo para a série, não é? E toda a jornada de Yorick, na verdade, é sobre amadurecer. Nesse último capítulo, nessas últimas páginas, a gente viu, certo? Depois da coisa trágica que acontece na vida de Yorick, não é? A gente vai ver que eu tô vendo finalmente um Yorick amadurecido. Ele vive, a primeira ministra da França é ninguém mais, ninguém menos que a filha dele, certo? Eu acho que isso pelo menos garantiu aí um cartão de crédito ilimitado para ele viajar pelo mundo, certo? É aquilo que eu falei sobre a dominação. A Beth, a amada Beth dele termina ficando com a irmã, vejam só você. Aí vai bem aquela discussão, né, dos irmãos que tem ciúme do outro e pega a mulher, pega o homem do outro. Aí se beijam aqui no final. E eu acho que o Yorick, depois disso, ele some da régua e foi bater uma punhetinha no meio do mato, no meio da savana australiana. A savana australiana é ótimo. No meio das estepes australianas, foi bater uma punhetinha chorando. Ele, ai, Beth, eu queria você. Eu só posso bater uma punhetinha agora. Cara, assim, aí os finalmente é sensacional. A despedida do Ampersand é muito tocante, certo? Pra quem já teve um bichinho, eu nunca tive bichinho e me emocionei. E a gente vê finalmente o Yorick aqui, ele está amadurecido, certo? Depois da revelação dos seus verdadeiros sentimentos pra gente, 355, capítulo final chamando IDT, sensacional. E aqui o roteiro, eu acho um extra meio capenga, mas é bom você ler para entrar meio na mente do Brian K. Vaughan, que ele pensava quando escrevia, certo? A história. Muito legal, muito bom mesmo. Leitura excelente que eu recomendo. Concordam, discordam, digam o que acharam nos comentários, se inscrevam no canal, aperte o sininho de notificações. Obrigado a todos pela paciência e saudações.